Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor da Cruz Pegoraro. Eu sou discente do 6º período do curso de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas e eu sou o diretor de projetos da Liga Acadêmica de Empreendedorismo Odontológico. E hoje estamos aqui com uma nova ação da Liga, que é um podcast onde a gente vai trazer vários profissionais que vão contribuir para a sua carreira, para o seu crescimento pessoal. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Podcast. Pessoal, hoje estamos aqui então com uma das professoras que compõe o corpo docente aqui da Universidade Federal de Alfenas, a professora Amanda Dadá. Olá, João. Olá, professora, como é que a senhora está? Tudo bem. Tudo bem? Professora, então, hoje eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a história da senhora, como é que a senhora escolheu a odontologia, como é que foi esse caminho até a senhora chegar aqui na universidade. Então, eu gostaria, de começo, que a senhora nos falasse um pouco como é que foi essa história, como que você escolheu a odontologia, quando que você decidiu isso? Tem muito tempo, isso eu posso garantir. Bem, pessoal, eu escolhi odontologia por um motivo simples. O meu tio era dentista, irmão do meu pai. Meu pai não fez faculdade, ele trabalhava na CEMIG, e meu tio foi, assim, da família do meu pai, primeiro a fazer faculdade. A minha mãe fez faculdade, mas não exerceu, ela era professora de grupo. E o meu tio era assim, ó, a gente tinha ele como inspiração, porque ele tinha grana, entendeu? Teve uma vez que ele chegou na casa do meu avô com 2 carros importados, 0. Nossa. Um dele e um da minha tia. Os 2 eram dentistas, em Brasília. Aí eles foram para Brasília numa época muito boa, no começo lá, no final dos anos 70. Então foi uma inspiração mesmo, eu queria fazer odontologia para ganhar dinheiro. Sim. Certo? Então por isso eu escolhi odonto. Mas, no meio do caminho, eu fui fazer faculdade em Bauru. Na Faculdade de Odontologia de Bauru, que é uma grande universidade, né? um campus avançado da USP. E lá há uma formação de docentes muito forte. E eu acho que eu já juntei, assim, né, a veia da minha mãe ser professora com o amor que eu tinha pelos meus professores, e aí eu resolvi ser professora, além de dentista, ser professora. E dentro dessa caminhada sua, você enfrentou algum desafio? Desafios são vários, né, João? Desde o começo, assim, ó, meu primeiro desafio foi quando eu terminei o que hoje é o Ensino Fundamental 2, quando eu fui para o ensino médio. Eu sabia que se eu ficasse na cidade que eu morava, eu teria menos oportunidade do que se a gente fosse uma cidade maior, estudar num colégio de renome, assim, sabe? Eu fiz todo o meu ensino fundamental 1 e 2, hoje chama assim, na minha época não era, na escola pública, e aí chegou o ensino médio, aí eu fui fazer particular. Aí você sentiu uma diferença, né? E esse primeiro desafio foi porque o vestibular na época era diferente do que é hoje. A gente não tinha a possibilidade da entrada das pessoas da escola pública, por exemplo, com as cotas afirmativas. Não tinha. Então, você precisa passar bem na faculdade, né? No vestibular. Então, a minha família se deslocou da cidade que eu nasci para Uberaba, que era uma cidade maior, e eu fui fazer um ensino médio legal, bom, que a gente falava difícil, né? Nossa. E aí, João, isso é todo um transtorno, né, para a família inteira muda, eu tinha irmão pequenininho, mas valeu a luta, né, que aí eu passei na FOB, passei na USP, então esse foi o meu primeiro desafio. O segundo desafio foi morar longe da família durante a faculdade, que acontece com
Quase grande todos maioria, que né? estão aqui na universidade, a maioria das universidades são assim. A pessoa vai morar sozinha, às vezes vai morar sozinha muito nova, Sim, e aí o que que a gente tem? A gente tem a cabeça não é só para estudar, né? Nossa, eu tenho que estudar muito. sim, Você quer ir nas festas, eu saí de casa com 17 anos, sim. mas aí você tem que focar, né? E aí depois, o outro desafio, além de conseguir notas boas, né, na faculdade, o próximo desafio foi o quê? Foi escolher o que fazer depois da faculdade. Que até então eu queria ir para o consultório. É porque eu acho que esse é um medo de todos, né? É, Todos têm esse medo. Em que área que eu vou? Qual que é a área mais rentável? Principalmente eu acho que você que saiu de casa, sua família, né? Você já tinha essa expectativa do seu tio, que já tinha conquistado várias coisas aí, eu acho que bate na sua cabeça, nossa, que área que eu o vou que que escolher eu que vou vai fazer? O que ser que faz legal. sentido para mim? Sim. E aí, o fazer sentido é muito importante. Fazer sentido é muito importante, porque não é só o retorno financeiro, tem toda a parte pessoal atrás disso, Sim, né? A claro. realização pessoal atrás disso. Então, depois da faculdade, colei grau. E agora o que que eu vou fazer? A minha primeira intenção foi catei as coisas e fui para Brasília para tentar Já trabalhar lá. sabia que lá seu tio já tinha dado certo. Ele já tinha, e na época ele tinha uma clínica, ele falou que ia me empregar, tal. Não, assim. E aí, eh, só que nessa mesma época, eu era representante discente no departamento de odontologia de dentística. Entendi. Lá na FOB é dentística, materiais dentários e endodontia no departamento. Eu era representante discente, eu tinha tido bolsa-trabalho no departamento de odontopediatria. Essa bolsa trabalho seria tipo uma bolsa de iniciação científica? Não, a bolsa-trabalho é tipo, sabe a Rafa que trabalha lá na Ah, praça? sim, sei. Seria mais ou menos isso. Seria tipo um estágio. Isso, Ah, e entendi. remunerado. Na odontopediatria, o que que eu fazia? Na época, a gente não tinha bulas traduzidas dos materiais. Os materiais que Ah, tinham era em inglês. Aí nossa. eu fazia a tradução das bulas. Nossa, Era o fazia meu o trabalho trabalho. chato. Era o meu trabalho. Sim, sim. E aí, eu trabalhei, assim, eu sempre fui fuçadinha, assim, vamos dizer, chata, sabe? Sim. Deixa eu fazer, Aham. deixa eu fazer. Professor, me ajuda. O professor falava assim, vamos fotografar um caso. Sim, Vamos fotografar um caso. E aí, vamos atender, eu queria atender a menina que morava comigo. sim. Aí ele falava assim, 6 horas lá no consultório do departamento. E eu ia. Era 11 horas da noite, às vezes eu estava saindo da faculdade. Muito prestativo, então, durante todo esse período. E a gente tem que mostrar serviço, né, Claro. João? E a gente tem que mostrar serviço desde a gente faz os nossos links interpessoais na época da faculdade, Claro. não é? Sim. Se você pensar assim, para quem que eu vou encaminhar esse paciente? Vamos supor que você fez prótese. Uhum. E aí você precisa de uma endodontia no dente que você fez prótese. Sim. Aí um colega seu da faculdade fez endodontia, aí você vai lembrar dele da época da faculdade e falar assim, nossa, mas esse aí era meio enrolado. Você vai mandar para ele? Não, de jeito nenhum, Não. né? Você Claro. vai mandar para o que é prestativo, para o que é educado, para o que estudou. Que É você assim sabe realmente que vai que entregar vai um. entregar o trabalho que você quer. Exatamente. Então, professora, você foi para Brasília e aí? E aí, nessa mesma época, assim, de final da faculdade, eu tinha um professor que foi meu orientador de mestrado, o professor Mário Norato. Hoje ele está lá no Pará, Ó, na Federal do Pará. Ele... Acho que ele está, hein? Ele escreveu um projeto de bolsa pesquisa. Ah, Aí eu tive uma bolsa pesquisa por 1 ano. E nesse 1 ano, eu voltei de Brasília, porque saiu a bolsa. E nesse 1 ano, o que eu fiquei fazendo? Aprendendo
a fotografar. Como Sim. que fotografava um caso clínico, como que montava uma aula. Fui para a especialização, Entendi. aprender a trabalhar, porque não adianta nada. Se eu quero ser professora, eu tenho que saber fazer, Sim. não é? É. E aí depois de 1 ano, eu prestei a prova de mestrado, aí eu consegui entrar, entrei no mestrado, e aí no mestrado, o meu mestrado foi um mestrado que tinha clínica, muita clínica. Então a gente aprimora toda a parte de apresentação de seminário, de como dar aula, né? Sim, sim. De fazer as aulas e também a parte de Clínica, né? habilidade manual, de clínica. Estuda-se muito, né? Entendi. Então, assim, os desafios eles vão aparecendo e a gente tem que estar com a cabeça aberta e com disposição de enfrentá-los. Não adianta a gente falar assim, ai, não vou conseguir. A gente consegue, Claro, a gente né. consegue. A gente tem força de vontade, né. Isso. E dentro dessa caminhada, quem foram as pessoas que mais te apoiaram? Foi o seu professor, seu tio, que você já mencionou? Então, eu acho que para a maioria das pessoas, os maiores incentivadores Sim, é a família mesmo, né? sim. É a família. Meu pai, minha mãe, minha irmã até hoje não toma refrigerante, porque ela fez promessa de passar no vestibular. Olha. Exatamente, ela custou me contar isso, mas ela queria eu passar. Eu não sei se ela queria ficar longe de mim, viu, João? Ou Aham. se era para eu passar mesmo. E depois a gente vai encontrando no meio do caminho muita gente que Que ajuda. ajuda. Muita gente que ajuda. É um professor, é um colega, é alguém que estuda com você, Sim, é alguém que te acorda de madrugada 30 vezes para você estudar para a prova, sim. que fala assim: bora que amanhã você tem prova. É assim. E vira a Aí- noite estudando. Exatamente. Mas muitas pessoas foram importantes na minha vida. Sim, Assim, os meus exemplos durante a graduação e durante o mestrado foram o professor Zé Mondelli, que é o do livro, que todo mundo já todo mundo conhece. estudou, e o professor Mário Norato, que foi o meu orientador do mestrado. Sim, Aí, João, é assim, ó, eu não saí do mestrado direto para o doutorado, eu fiz um caminho atípico, que a maioria das pessoas ficam do mestrado para o doutorado. Eu não fiz isso, eu fui trabalhar. Eu vim para Alfenas, foi a época que eu vim para Alfenas, no comecinho dos anos 2000, eu vim para Alfenas para trabalhar na universidade, na particular. E aí, eu dei aula na particular por 23 anos. E aí são mais desafios. Por quê? Porque a particular ela foi mudando de posicionamento. Porque hoje, infelizmente, muitas faculdades particulares prezam lucro. Tem capital aberto na bolsa. Então, às vezes a gente vê isso, dá um apertinho no coração de falar isso, a gente vê que, infelizmente, a educação está ficando de lado em e algumas o universidades. e o lucro está se sobressaindo, né. Exatamente. Aí, nesse meio da caminhada das universidades particulares, e eu sou muito grata a todas que eu trabalhei aqui em Alfenas, em Belo Horizonte, fui muito bem recebida, tenho muitos amigos dessa época, incentivadores. Sim, Aí eu fui fazer doutorado. Depois de 10 anos que eu já estava na academia, eu fui fazer o doutorado. Aí eu fiz doutorado na Federal de Minas Gerais, a UFMG, e a minha orientadora foi a professora Cláudia Silame. Excelente, um ser humano incrível. E assim, outro desafio, a gente acha que a gente sabe fazer pesquisa, aí no doutorado você acha que você fala assim, a minha orientadora foi muito boa nisso, assim. sim. Me colocou no caminho de saber escrever um projeto, de fazer orçamento de projeto. Nessa época a gente eu tive vários financiamentos da FAPEMIG, por Sim. exemplo. Então, assim, desde ir para congresso até o financiamento da minha pesquisa, eu consegui da FAPEMIG, do órgão de fomento. Aham.
Então, a gente vai aprendendo e a gente tem que estar aberto. Se você está aberto para aprender e você tem disposição para correr atrás, no final tudo dá certo. Aqueles desafios, eles se tornam trampolins para a sua vida. Excelente. Essa questão que você está falando era até a próxima questão que eu ia perguntar para você sobre como que é esse processo. A gente faz a graduação, depois faz o mestrado, um doutorado. Isso. É realmente esse processo. A gente faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado para depois ingressar na universidade? Então, quando você quer ser professor, quero partir para a área acadêmica. É essa sequência mesmo. Hoje as universidades públicas, quase, sei lá, 99% dos concursos é para doutor. Entendi. Então, você precisa do mestrado e do doutorado. Muito importante, que dependendo de onde você vai fazer mestrado, o mestrado é um mestrado que a gente que é um mestrado acadêmico. Ele te ensina a ser professor, mas ele não te ensina a ser protesista. Ele te ensina a ser professor, mas não te ensina a ser endodontista. Então, a especialização é muito importante, dependendo do programa que você vai Até porque entra buscar. naquilo que você disse, né? Além de você saber ensinar, você tem que saber fazer. Exatamente. Né? Não dá para ser, não dá para só. Eu odeio que falam aqui, sabe aquela frasezinha assim, ó? Quem não sabe fazer, ensina. Sim. Isso é completamente. Pelo menos na odontologia, como que eu falo? Faz aí uma provisória, João. Se eu não te falo assim, coloca a broca assim. 45 graus. Não é assim? Sim. Se não passa essa experiência, é muito difícil da gente absorver Muito também, difícil. né? Realmente. E para quem quer seguir essa carreira, você tem algum conselho para dar? Primeiro, estuda. Sim. Tem que estudar. Estuda bastante. Tem que estudar bastante. Tem que estudar inglês. Uhum. Porque todos os programas, mestrado, doutorado, precisam de inglês. Né? Você tem que fazer prova de inglês, você tem que ler artigo em inglês, né? Então tem que fazer inglês. Entendi. E assim, para a gente finalizar hoje, o que você espera do futuro da odontologia? Bem, eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva. Eu não gosto de pensar que porque a gente tem quase 700 cursos de odontologia no Brasil, que não tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro. Outra coisa, o mercado seleciona. Sim. Se na área acadêmica eu vou fazer um concurso para ser professora da Universidade Federal, e eu construí durante muitos anos da minha vida, né, eu fui trilhando assim um caminho para chegar aqui, né? Fiz o concurso da Universidade Federal, passei na Universidade Federal. Às vezes, eu não precisava ter deixado 10 anos entre o meu mestrado e o doutorado. Isso foi uma escolha minha, foi da minha vida, entendeu? Sim. Pode ser um pertinho do outro, mas a gente tem que focar, a gente tem que estudar, a gente tem que botar meta, claro, certo? E aí, com a meta lá, você tenta chegar. Só que não é quando a gente chega na meta que a gente fica feliz, hein? Sim. Não é. A gente tem que... Hannah Montana. A gente vai subindo a montanha e aproveitando o caminho, sim, né? Sim. Eu adoro Hannah Montana, gente, desculpa. Agora, eu acho que o mercado seleciona. Ele filtra, né? Concurso por dia. Entendi. Lá no consultório, dentro da sala de aula. É um concurso por dia, porque você passa pela peneira do mercado. Então, professora, como você estava dizendo, o importante então é ter foco e determinação, então, para chegar lá. Isso. É isso, prestatividade, foco e determinação, não é? Exatamente isso, João. E não deixar de se abalar por qualquer coisa, não. Né? Percalços todo mundo vai ter no caminho. Né? Todo mundo vai ter. Às vezes você tá super bem, tá trabalhando, ativo, você fica doente.
Então, você tem que ir seguir em frente, né? E tentar alcançar os objetivos. E a cicatriz faz a gente mais forte, né? Com É. certeza. Então, pessoal, pra gente encerrar hoje esse excelente podcast, a gente aprendeu muita coisa legal hoje. Gostaria de finalizar fazendo uma pergunta importantíssima para a professora, né? Quem é a Amanda hoje? Então, João, a primeira coisa, eu sou mãe. Sou mãe da Letícia, da Lorena. E, em segundo lugar, eu sou professora do curso de odontologia da Unifal e sou coordenadora da Articulare, que é a Liga de Empreendedorismo Odontológico. E quero convidar todo mundo aí para assistir os próximos podcasts, que a gente vai dar dicas de empreendedorismo, da profissão, quais os caminhos que a gente pode seguir. Lembrando que a academia é um pedacinho só do que quem está fazendo odontologia pode fazer, né? São poucas vagas, não é todo mundo que consegue ser professor, né? Mas fiquem ligados e até a próxima. Então, pessoal, para a gente finalizar esse excelente podcast que a gente teve com a professora Amanda, onde a gente aprendeu bastante, eu não sei vocês, mas eu aprendi bastante. Gostaria de dizer para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, no Instagram. Então, pessoal, vão lá, não percam nenhum podcast, eu tenho certeza que vai abrilhantar muito a carreira de vocês e nos sigam nas redes sociais. Obrigado e até mais. Articule-se Podcast.